Pai amado, nós te agradecemos pelo início dessa semana e obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido bom e fiel. Peço ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe neste tempo, nesta live, que o Senhor fale conosco, que a tua graça se manifeste em nosso meio. Eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tenho recebido aqui, as pessoas têm falado do culto de ontem, realmente foi uma bênção, Vera, foi joia, né? Outras pessoas também comentaram sobre o culto de ontem, que foi uma bênção, é verdade. O tema ontem foi muito especial, forte, sobre as ataduras de Lázaro, as ataduras que nos impedem de avançar na vida, né? Então foi muito legal. Vai subir no canal, no YouTube, no canal da igreja, e depois você vai poder assistir essa mensagem. Foi muito especial mesmo, vale a pena, vale a pena. Aí, joia, obrigado aqui, quero agradecer a Fátima que adquiriu o selinho da live. Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe. E vamos tratar deste tema aqui, um tema muito rico, muito especial, e eu desejo que Deus fale ao seu coração. Mas vamos lá, eu pergunto a você, que tipo de fé você tem vivido? Onde sua fé se sustenta? E que tipo de fé você quer ter? Vamos lá, escrevam para mim. Vamos lá. Que tipo de fé você tem vivido? Onde sua fé se sustenta? Que tipo de fé você quer ter? Vamos lá, escrevam. Vamos lá. Escrevam para mim, por favor. Eu quero ler o que vocês vão escrever. A Neuza disse, a minha fé se sustenta em Deus o tempo todo. A Fabiana disse, a minha fé está alicerçada na palavra de Deus. A Nadir disse, a fé inabalável. A Sônia disse, a fé de Abraão. Vamos lá. Cris escreveu, em Cristo. A Ilza Maria, vivido a minha fé no Senhor Jesus. A fé que não olha as circunstâncias, disse o Ricardo. Maria Cristina Baroni, a fé constante. Tenho me sustentado no Senhor. Olha lá, estou lendo o que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Escrevam. Disse o Marco Toledo, em Jesus, na sua palavra, fidelidade, amor. Estou lendo aqui. Dei uma pausa aqui, mas agora voltou. Deu uma travada na live, aqui no Instagram, mas voltou. Se voltou, dá um ok aí, gente. Se a live voltou, dá um ok. Dá um joinha. É isso aí, meus queridos irmãos. Olha lá, o Epaminondas, querido, Deus te abençoe. Ele disse, caminhar por fé é ter uma vida de entrega diária nas mãos do Senhor, confiar cegamente em seu poder e seu amor. É assim que eu vivo cada dia. Boa, gente, boa. Obrigado, Flor Santos, obrigado por mais um selinho comprando aqui na live. Joia, Deus te abençoe. Olha lá, o pessoal está escrevendo. Muito bom, gente, muito bom. Muito boa a participação de vocês. Claudete disse, minha fé está firmada na palavra. Minha fé está na esperança do Senhor transformar toda a situação que nos entristece. E o Céia, obrigado por mais um selinho aqui, o Céia. Deus te abençoe por adquirir. A Renata disse, não sei se tem entendimento da fé, acreditar que eu, através dos meus pensamentos e ações, posso alcançar a fé. Cada dia tento entender mais a palavra de Deus e seguir nela. O Lino, meu amigão querido, disse, a minha fé vem de ouvir a palavra de Deus.
Neuza disse, fé no que eu não posso ver. Mônica disse, fé em Cristo Redentor. E assim vai, gente. Que bom, que bom. Deixa eu perguntar a você, você tem a sua Bíblia aí? Tem a sua Bíblia ou não? Mas deixa eu dizer aqui para vocês. Vou fazer uma outra pergunta aqui que me veio agora. É o seguinte: o que tem sido falado aqui nessas lives tem surtido efeito na sua vida? O que nós temos conversado aqui durante esse tempo todo de live tem surtido efeito na sua vida? Você tem procurado praticar os ensinamentos da palavra de Deus? Aquilo que tem sido ensinado, você tem procurado praticar? Tem surtido efeito na sua vida? Isso é muito importante, eu ter esse feedback. O Gleidson dizendo muito, estou sempre colocando em prática, que bom. A Sônia disse muito. Muito, tem me ajudado muito emocional. Que legal. Tive grandes mudanças, disse a Ilza Maria. A Sônia disse bastante efeito. Ana Paula disse, eu consegui perdoar. Olha só. Muito, que bom. Tenho aprendido muito, tentado praticar, com certeza. Que legal. Bom, gente, por que eu digo isso? Por que eu estou falando isso? Meus amigos, deixa eu ver aqui uma coisa. Por que eu tenho falado isso? Por que eu perguntei? Porque é o seguinte: uma das maiores frustrações de um pastor é perceber que aquilo que ele prega e ensina tem uma vida muito curta na vida das pessoas. Porque muitos são os ensinamentos, mas a percepção que dá, gente, é que aquilo que se é pregado não tem consistência na vida das pessoas. Não resiste muito. E num instante se acaba. Basta surgir uma crise, basta surgir um problema no casamento, um problema com os filhos ou com os pais, um problema no trabalho, e os princípios que foram ensinados são abandonados. Basta uma discussão com alguém e logo a reação é de carnalidade. Na hora do contratempo, do desemprego, dos problemas do dia a dia, da traição, parece que tudo aquilo que foi ensinado como solidez da nossa fé desaparece, some, evapora, vira fumaça. Sabe, gente, nós não precisamos de uma fé, preste atenção no que eu vou dizer. Nós não precisamos de uma fé que necessariamente precisa fazer milagres. Sabia disso? Eu vou repetir isso. Nós não precisamos de uma fé que necessariamente precisa fazer milagres. Muitos estão numa busca de uma fé desse tipo, que faz milagres. Mas deixa eu dizer para você, talvez choque o que eu vou dizer agora, talvez você se espante, mas deixa eu dizer. Realizar milagres é fazer uma coisa pequena. A fé que faz milagres é uma fé pequena, sabia disso? Os sacerdotes de Faraó, veja, os sacerdotes de Faraó, eles transformaram pedaços de pau em cobras. Sabia disso? Eles faziam isso. Muitas pessoas vão estar diante de Deus naquele dia e vão dizer assim: Senhor, em teu nome fiz sinais, curas, maravilhas, curei, realizei tantos milagres. E Deus vai dizer assim: nunca conheci vocês. Então essa é uma fé menor, gente. Esse tipo de fé é uma fé ainda muito superficial. Nós precisamos de uma fé que nos dê coragem, que nos dê consistência,
e que diante das lutas e das tribulações, nós consigamos sustentar a vida, a dignidade e a honradez. Entende o que eu estou dizendo? É claro que não estou aqui desprezando, diminuindo o valor da fé que realiza milagres. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando que esse tipo de fé ainda é muito superficial. É uma fé ainda muito pequena. Porque, como eu mencionei aqui, os sacerdotes de Faraó, lá no tempo de Moisés, eles transformaram pedaços de pau em cobras. Até o diabo faz milagre. Muitas pessoas vão estar diante de Deus e dizer a Deus: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome, e o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Então esse tipo de fé ainda é muito rasa, é muito superficial. A gente precisa, eu volto a repetir a ideia que eu estou passando para vocês, para que não haja dúvida. Nós precisamos de uma fé que nos dê coragem, gente. Uma fé que nos dê consistência. E que diante das lutas que a gente vive, diante dos problemas e das tribulações, a gente consiga sustentar a vida, a dignidade e a honradez. Esse tipo de fé que a gente tem que buscar. Agora, o texto que eu quero ler com vocês aqui é interessante. Olha só o texto, são poucos versículos. Olha só, pastor Gabriel, acompanhando diretamente da África, Moçambique. Deus te abençoe aí em Moçambique. Que legal. Mas olha só o que aqui diz o texto, amigos. Olha o que aqui diz o texto lá em Lucas 22, 54. Olha só, Lucas 22, versículo 54. Olha o que aqui diz, gente. Diz assim, ó. Lucas 22, versículo 54 ao 62. Então, prenderam-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. E Pedro respondeu: Homem, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Veja, o texto que a gente acabou de ler, amigos, mostra que a fé de Pedro não havia consistência. A fé que Pedro tinha não havia consistência. Pedro não conseguiu ter fé na hora que era preciso, porque ele vivia uma espiritualidade ainda de aparência. Embora ele andasse com Jesus, tivesse as mesmas expressões de Jesus, os mesmos trejeitos do mestre, quando a vida fez perguntas para Pedro, Pedro não soube responder como Cristo. A espiritualidade de Pedro até esse momento era ainda pequena, oca. Não é verdade? Vazia, fraca, superficial. Pedro não conseguiu, gente, Pedro não conseguiu viver o que ele tinha aprendido com Jesus durante 3 anos. Ele não conseguiu. Na hora do teste mesmo, não se sustentou. Fracassou. E o texto diz no versículo 62 que nós lemos, que Pedro chorou amargamente. Ele errou, ele pisou na bola. Sabe, gente, eu creio que nós não precisamos
Eu creio que nós não precisamos de uma técnica que faça a gente conseguir milagres do céu e então chamar isso de fé. Eu vou repetir. Eu creio que nós não precisamos de uma técnica que faça a gente conseguir milagres do céu e então a gente chamar isso de fé. Não. O que precisamos, amigos, é de uma fé que enfrenta a tempestade. Precisamos de uma fé que sabe lidar com a adversidade, que enfrenta a luta, que tem solidez, que tem consistência. Esse tipo de fé que a gente tem que buscar. Então, amigos, que tipo de fé eu e você precisamos ter? Que tipo de fé eu e você precisamos ter? Eu queria pontuar algumas coisas diante do texto que a gente acabou de ler. Anote essa pergunta. Que tipo de fé nós precisamos ter? Hein? Por isso que eu perguntei aqui no início, né? Que tipo de fé você tem vivido? Onde sua fé se sustenta? Que tipo de fé você quer ter? Mas agora a pergunta que eu faço para a gente pensar juntos é que tipo de fé nós precisamos ter? Primeiro, anote aí, número 1. Nós precisamos de uma fé que não nos acovarde. Nós precisamos de uma fé que não nos acovarde. Quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe, como mostra o texto. Pedro seguiu Jesus à distância. Mas se você for observar, nos versículos anteriores, quando Pedro estava ali no grupo dos apóstolos, estava na presença de Jesus, quando ele achava que Jesus é que estava no controle da situação, até então, aí ele era ousado. Ele esbravejava a parceria, né? Ele dizia, olha, eu estou aqui, Senhor, para dar a minha vida por você. Quando ele estava ali no grupo dos apóstolos e na presença de Jesus, ele era macho. Não, eu dou minha vida por você. Ele era muito ousado, esbravejava a parceria. Ele tira a espada da bainha e vai na direção do soldado para o ferir. Mas alguns versículos depois, quando Jesus agora está preso, está amarrado, Pedro se acovarda. Cadê aquele Pedro que tira a espada? Cadê aquele Pedro que fala mais alto? Cadê aquele Pedro que diz, estou contigo, Senhor, e não abro, dou minha vida por você? Agora a gente vê um Pedro que se acovarda, que caminha à distância. Você já prestou atenção como a nossa fé é religiosamente ousada? Foi isso que eu perguntei. Quando o ambiente é um ambiente religioso, a gente é muito ousado. Mas quando a gente sai desse ambiente, as nossas atitudes mudam completamente. Ah, como a gente é ousado, hein? Como a gente é ousado dentro da igreja, hein? E nós precisamos transferir os nossos conceitos e comportamentos religiosos para o chão da vida, para a arena da vida. A gente não tem que mostrar a nossa fé no culto. Não é mostrar a fé no culto, mas é mostrar a fé no corredor hostil de uma UTI, quando nós temos um diagnóstico médico contrário à nossa expectativa, no contratempo de uma decepção. Enfim, é aí que nós precisamos demonstrar nossa fé, gente. É aí. Porque ser corajoso dentro da igreja, gente, é fácil. Muitos são muito ousados na igreja. Na igreja, gente, todo mundo é forte, é ousado. A gente diz assim, vamos pisar na cabeça do diabo, vamos conquistar o mundo. Vamos repreender o diabo e vamos conquistar o Brasil. Vamos demarcar território e ninguém poderá nos vencer. Juntos nós somos mais fortes, né? Ninguém poderá nos resistir. Nós falamos isso dentro da igreja.
Mas a gente precisa transferir tudo isso que a gente está falando para o chão da vida. É para a arena da vida. Porque quando a gente está todo mundo junto é fácil, foi o que Pedro fez. Não é? Pedro agiu assim. Quando ele estava lá com o grupo dos apóstolos, com Jesus, ele era o cara. Dou minha vida por você. Falava bonito. Tirava a espada da bainha para enfrentar um soldado. Mas quando agora ele está sozinho, Jesus é preso. Agora, cadê esse Pedro? Ele se acovarda. Por isso que a gente precisa de uma fé que não se acovarda, gente. Então, essas coragens evangélicas, elas têm duas características marcantes. Anote. Essas coragens evangélicas, de dentro de igreja, elas têm duas características marcantes. Primeiro, são coragens coletivas. São coragens coletivas. Olha só, quando nós estamos num grupo, nós temos coragem de fazer coisas que nós não faríamos se estivéssemos sozinhos. Na multidão não tem nome, ninguém tem nome, não tem identidade. Na multidão é a multidão. Então, quando nós estamos num grupo de pessoas, a gente tem coragem de fazer coisas que a gente não faria se estivéssemos sozinhos. Em grupo, a gente enfrenta tudo. A gente enfrenta todos. Enfrentamos a polícia, enfrentamos as pessoas. A gente vira macho. Vira caba macho. Como diz no Nordeste, ou então caba macha. Mas num grupo de pessoas nós agimos assim. E na igreja é a mesma coisa. Em grupo nós esbravejamos contra o demônio, nós amarramos demônios, nós gritamos, nós somos ousados, nós somos corajosos e a gente diz que a gente vai conquistar, que a gente vai vencer e que ninguém poderá nos resistir. Quando estamos juntos somos tão corajosos. E por muito tempo, meus amigos, ouvimos que deveríamos tomar cuidado para que o mundo não entre dentro da igreja, não é isso? Por muito tempo ouvimos que deveríamos tomar cuidado para o mundo não entrar dentro da igreja. Que precisávamos converter o mundo para dentro da igreja. Mas a verdade, gente, é que nós precisamos converter a igreja para dentro do mundo. Em que sentido? Porque, presta atenção, para você não me interpretar errado. Porque ter coragem no culto, ter coragem no ambiente religioso, ter uma fé coletiva, isso é fácil. Mas tudo isso perde o valor se essa fé não tiver consistência, solidez. É um tipo de fé que não subsiste num ambiente hostil fora da igreja. Por isso que não tem muito valor. Não tem valor, gente. É uma fé como a fé de Pedro, que anda agora à distância, que anda 2 passos atrás. É esse tipo de fé. Então veja, eu disse para vocês o seguinte, que essas coragens evangélicas, elas têm 2 características. A primeira, são coragens coletivas. Segundo, são coragens inofensivas. Anote isso. Coragens inofensivas. A gente escolhe inimigos que a gente sabe que não vamos nos dar mal com eles. Então nós fazemos um monte de encenação de que somos poderosos e gritamos e falamos que vamos conquistar territórios para a glória de Deus. E aí nós somos contra a Rede Globo, e aí nós xingamos a Globo, falamos que é Globo lixo, e etc. e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo respeito, carinho, isso é tudo tolice, gente. Tudo bobeira. Porque uma coisa, dentro do contexto que eu estou dizendo aqui, tá? Dentro desse contexto, uma coisa é a gente brigar no culto contra a Rede Globo.
Não, porque aqui quem assiste Rede Globo vai pro inferno e vamos repreender o diabo da Rede Globo. Uma coisa é a gente brigar no culto contra a Rede Globo. Outra coisa é no dia seguinte a gente jogar fora a televisão de casa. E a verdade é que no outro dia todo mundo está assistindo a novela da Rede Globo. Isso eu acho incrível. Mete o pau na Rede Globo, mas tá lá. Que é o caso de Pedro, gente. Num ambiente ele era bravo. No outro ambiente ele se acovarda. Ele segue Jesus à distância. Olha, vocês percebem que nós somos muito parecidos com Pedro? Num dia a gente está xingando a Rede Globo, é a Globo lixo. No outro dia a gente está assistindo as novelas da Globo, os programas da Globo. Quando a gente está em grupo, a gente está na igreja, a gente fala que a Globo é lixo. Quando a gente está sozinho, a gente assiste a novela da Globo. É o caso de Pedro, gente. No ambiente dos apóstolos e com Jesus, ele era o cara. Ele era o cara. Fortão. Né? Dizendo que vai matar, que vai fazer, que não vai dar a vida dele por Jesus. E no outro ambiente, ele é um gatinho mansinho, ele segue a Jesus lá à distância. Se acovardou. O pessoal está falando aqui de novela, mas eu só usei o exemplo de novela. Gente, deixa eu dizer para vocês, vamos tirar aqui, não é questão novela especificamente, tá? Só dei um exemplo, mas é qualquer outro programa, qualquer outra coisa, tá? Só abrindo esse parênteses aqui, quando eu falei que a gente chama a Rede Globo de coisa ruim, a Globo lixo, eu posso sair depois fica assistindo a Rede Globo, em qualquer outro programa, qualquer outra coisa. Mas aí a gente fala que a Globo é lixo. Então assim, é bobeira isso, gente. Não entra por esse caminho, não. Para com isso. A gente precisa avaliar tudo. Avaliar. O crente maduro é aquele crente que consegue avaliar tudo e reter aquilo que é bom. Retém aquilo que é bom. Outras emissoras também, eu dei o exemplo da Rede Globo, mas pode ser qualquer outras emissoras de televisão. Qualquer outra. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Aprenda você, na sua maturidade espiritual, aprenda a selecionar: isso aqui serve, isso aqui não serve. Isso aqui convém, isso aqui não convém. Para com esse papo de pode, não pode. Crente gosta disso, né? Eu posso assistir, eu posso isso, posso ouvir música, posso assistir programa de televisão, eu posso assistir novela, eu posso assistir BBB, eu posso isso. Para com isso, gente. Para com isso. Aprenda você a avaliar aquilo que é bom e o que não é. Tudo me é lícito, diz a palavra, mas nem tudo convém. Tem coisas que não servem. E você precisa aprender a avaliar com maturidade e conhecimento bíblico. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Até aqui eu vou, até aqui não. Então, a gente fala de Globo lixo, aquela coisa também. Todas as emissoras, gente, tem porcaria. Vocês sabem disso. Nós estamos no mundo, e o mundo é assim, gente. Tem filme bom, tem filme ruim, tem música boa, tem música ruim, tem livro bom, tem livro ruim, não é assim? Tem coisas boas e coisas ruins. Aprenda a avaliar o que é bom e o que é ruim. Mas é com você. Com você. Seja maduro. Para de entrar nessa conversinha de criança. Ai, pastor, pode assistir isso? Ai, pastor, pode ouvir música tal? Avalie com critério segundo a palavra. Amém, amigos? Falo isso com muito carinho por vocês. Mas estou falando aqui do caso de Pedro, né? Que no ambiente ele era bravo, no outro ambiente ele segue Jesus à distância. Então, gente, nós não precisamos de uma coreografia de braveza e ousadia espiritual contra o diabo. Não é isso que a gente precisa, não. Inclusive, a Bíblia diz que o diabo já foi exposto publicamente e já está derrotado. É o que a Bíblia diz. É a mesma coisa que atirar no morto. É a mesma coisa que ficar atirando em morto. O que nós precisamos é de coragens concretas. Isso sim.
E o que seria essas coragens concretas? Ajudar uma comunidade carente, distribuir alimentos para famílias carentes, ajudar quem está caído, perdoar aquele que pecou, estender as mãos para aquele que está triste, abatido, vivendo situações difíceis, socorrer os necessitados, as viúvas, os pobres. Isso sim são coragens concretas. Pedro, diz o texto, seguiu Jesus distante. Agora sem gritos, sem bravezas, porque agora sabia que quem estava no controle da situação eram os soldados e o sumo sacerdote. Agora ele sabia, não era mais com ele. Então agora ele estava quietinho. E começou a negar. Não, eu não conheço esse Jesus. Ué, mas cadê o fulano que gritava? Cadê ele? Não está mais aqui? Agora ele está distante. Nós precisamos de uma fé com menos barulhos e gritos de culto e com mais consistência para os embates da vida, gente. Eu vou repetir isso, se você quiser anotar. Nós precisamos de uma fé com menos gritos de culto, menos barulhos de culto e com mais consistência para os embates da vida. Nós precisamos de uma fé que não nos acovarde. É isso que nós precisamos. Tá claro isso, gente, para nós? Segundo, a pergunta que eu fiz foi: que tipo de fé precisamos ter? Primeiro, precisamos de uma fé que não nos acovarde. Segundo, anote, por favor, precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. Precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. Veja, Pedro, ele dá um passo mais grave ainda. O texto diz que acenderam um fogo no meio do pátio e Pedro se sentou ao redor do fogo. Se sentou com aquelas pessoas. Veja, não é só uma fé que segue a distância agora, mas agora é uma fé que se conforma. Ele se senta com os camaradas. Primeiro ele segue a distância. É uma fé que se acovarda. Agora é uma fé que se conforma. Ele senta com a turma. Pedro estava se atolando no conformismo, num passo decadente de se acomodar e se conformar. Essas duas coisas. Veja, observe a decadência do ser humano que o Salmo 1, versículo 1 nos mostra. Olha só o que diz o Salmo 1, você conhece. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra desse texto? Salmo 1. Então veja, bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta. Essas três coisas. Veja, primeiro ele ouve, depois ele imita e depois ele senta. Ouve, imita e senta. Pedro estava assim. Ele estava como um sapo morrendo aos poucos dentro de uma vasilha de água, que aos poucos vai se esquentando. Sabe essa história? Ele nem percebe, mas ele está morrendo. A água está esquentando, daqui a pouco, quando vê, morreu. E eu fico pensando, meus amigos, será que a nossa fé tem força para não nos deixar sentar na roda dos escarnecedores? Será? Pedro estava se aquecendo no fogo das pessoas que iriam crucificar Jesus, queriam matar o Senhor dele. Olha o ponto que chegou Pedro. Ele estava ali se aquecendo no fogo das pessoas que iriam crucificar e matar o Senhor dele, gente.
Cadê aquele Pedro? Cadê aquele Pedro que disse que daria a vida por Jesus? Cadê aquele Pedro que tirava a espada e enfrentava soldado para proteger Jesus? Agora ele se senta, estava ali se aquecendo no fogo das pessoas que iriam crucificar e matar Jesus. É como, por exemplo, veja só, é como você sair para jantar com um assassino que matou o seu irmão e fingir que nada aconteceu. Você imaginou isso? Você sai com um assassino que matou o seu irmão e ainda finge que nada aconteceu. Foi isso. Foi justamente isso que aconteceu com Pedro. E acontece conosco também muitas vezes, meus amigos. Nós vamos nos conformando e logo a gente diz assim: é melhor ser covarde vivo do que herói morto. Você conhece essa frase? E assim nós vamos nos adaptando, gente. A gente vai nos conformando com as situações. Gente, Pedro, ele tentou se acostumar com o calor do fogo que foi aceso por pessoas que iriam matar o Senhor da vida dele. Nós somos como Pedro, nós nos acostumamos. É a complacência, que é o anestesiamento da alma. É aquele que deixa rolar para ver como é que fica. É o que não luta. É o que detesta correr riscos. É a água que sempre escolhe o caminho mais fácil e sempre vai para baixo. Então eu digo a vocês, queridos, que nós precisamos de uma fé que não deixe a gente se acostumar e se acomodar. Uma fé que não aceite a tese de que é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Amém, gente? E eu quero deixar um outro conceito com vocês, o terceiro, anote. Então veja, a pergunta que eu fiz aqui: que tipo de fé nós precisamos ter? Primeiro, precisamos de uma fé que não nos acovarde. Segundo, nós precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. E terceiro, anote aí, precisamos de uma fé que não nos faça retroceder. Precisamos de uma fé que não nos faça retroceder. Nós precisamos de uma fé, meus irmãos, que não nos faça voltar atrás, nem retroceder nas questões da vida. Pedro retrocedeu. Pedro negou 3 vezes dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu não tenho nada a ver com esse tal de Jesus. Ele retrocedeu, ele negou 3 vezes. É uma fé, gente, que diante dos embates da vida não se sustenta, mas retrocede e mais, nega. É a pessoa que diz que serve a Deus enquanto ele continua fazendo bem. Porque muitos servem a Deus não por quem ele é, mas por aquilo que ele dá. E ai de Deus se não cumprir com os seus desejos, com os seus pequenos desejos até, os seus mimos, os seus milindres. Se não cumprir, essas pessoas retrocedem. Essas pessoas voltam atrás, elas largam tudo, elas abandonam tudo, abandonam a fé, abandonam Jesus. Que triste realidade, mas é uma verdade. É uma verdade. Nós precisamos de uma fé onde nós podemos dizer: eu sou do Senhor e eu vou até o fim. Aconteça o que acontecer. A minha vida pertence ao Senhor. Eu costumo dizer o seguinte: perca tudo, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Você pode perder o carro, pode perder você pode perder tantas outras coisas na sua vida, mas não perca a presença do Senhor. Eu sou do Senhor e vou até o fim. É esse tipo de fé que nós precisamos ter. Eu sou de Deus, eu sou dele. Aconteça o que acontecer.
a minha vida pertence ao Senhor. No cristianismo, gente, anote isso, no cristianismo a palavra de ordem, sabe qual é? Perseverança. É pela perseverança que nós salvamos a nossa alma. Jesus disse, Mateus 24, 13, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, Deus não vai requerer lá no fim da jornada que você chegue inteiro. Deus apenas requer que você chegue. Você pode até chegar arrastando os pés, como numa corrida de maratona, mas mesmo com tropeços, com dificuldades, com problemas, com feridas, com machucaduras, você insistiu, você foi e você chegou até o fim. É isso que Deus quer. E aí então, diz Tiago, capítulo 1, versículo 12, que você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a ordem do cristianismo é não negar. Pedro negou e retrocedeu, porque agora ele estava correndo riscos de morrer. Os soldados e os religiosos matavam mesmo, gente. Matavam de verdade, não era brincadeira não. Então Pedro nega, com medo de morrer, correndo risco agora de morrer, ele nega. E ele volta atrás. Nós precisamos de uma fé, gente, que não volte atrás. E eu encerro com vocês lendo Hebreus 10, 32, que fala sobre isso que eu estou acabando de dizer. Hebreus, anote aí por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 32. Olha o que é que diz, Hebreus 10, 32. Esse texto fala justamente o que nós estamos conversando aqui. Diz assim, amigos: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esses somos nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Oh, meus irmãos, aleluia, aleluia. São 3 coisas que nós conversamos e ministramos aqui nesta manhã. Que tipo de fé nós precisamos ter? Primeiro, uma fé que não nos acovarde. Segundo, nós precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. E terceiro, nós precisamos de uma fé que não nos faça retroceder. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a viver uma fé assim. Por isso eu pergunto de novo a você: que tipo de fé você tem vivido? Onde sua fé se sustenta? Que tipo de fé você quer ter? Pense nisso. Em nome de Jesus eu quero orar.
Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por esta palavra, te agradeço pelos desafios que nós ouvimos hoje aqui. Como tua palavra nos ajuda, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra é fiel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem enviado a tua palavra e nós estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos amadurecendo, mas nós queremos ter uma fé, Senhor, consistente, como nós queremos, Pai. Ajuda-nos, leva-nos a esta experiência. Leva-nos a essa experiência, não apenas de uma fé que realiza milagres, curas, maravilhas, mas principalmente nós queremos uma fé que não nos deixe, Senhor, uma fé que não nos acovarde. É isso que nós queremos, como nós ouvimos hoje. Nós queremos também, Senhor, e precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. E nós precisamos de uma fé que não nos faça retroceder, porque nós não somos, como lemos agora há pouco, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Nós não queremos retroceder, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, realiza esse milagre nesta manhã na nossa vida. Nós precisamos desse tipo de fé, uma fé aplicada na arena da vida, no chão da vida, uma fé firme, uma fé firmada na rocha, e não na areia, mas na rocha, porque os ventos vêm, os problemas surgem, as tempestades surgem, e nós não queremos ter uma fé firmada na areia, porque vindo o temporal e a chuva, a casa vai cair. Mas nós queremos uma fé firme, sólida, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Porque a tempestade virá, os ventos virão, mas... Amém, queridos. Travou aqui o final da oração. Travou, mas voltou agora. Eu já orei por você, te abençoei. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus.